Boa noite a todos e bem-vindos à aula de hoje. Estamos hoje nos capítulos 22 a 24 do livro de Levítico. Tem alguns voluntários que vão ajudar com as perguntas durante nosso estudo e você pode acompanhar na sua Bíblia, na apostila com as perguntas. Se já tentou responder, pode corrigir qualquer resposta ou acrescentar alguma informação. A lição de hoje não é tão complicada, há algumas lições ou perguntas básicas para ter uma compreensão geral desses três capítulos. E se Deus permitir, semana que vem já vamos terminar nosso estudo de Levítico. Temos mais três capítulos depois da aula de hoje. Mas antes de entrar nas perguntas, como sempre, algumas observações de introdução aqui sobre capítulos 22 a 24. O foco na santidade continua. Eu acredito que seria a palavra certa, talvez, para identificar o livro inteiro. A ênfase na santidade. Para servir diante do Senhor precisa ser santo, porque Ele é santo. Para levar um sacrifício para Ele, o sacrifício precisa ser consagrado e de certas qualidades por causa da santidade do Senhor. Então, nesses capítulos de hoje, observamos primeiro algumas coisas sobre os sacerdotes, que os sacerdotes ou familiares imundos não teriam direito de comer das ofertas sagradas. No capítulo também 22, ainda ele fala sobre animais, que animais com defeitos também não seriam aceitos pelo Senhor nesses sacrifícios queimados. E também capítulo 23, que entra na questão de dias especiais, dias dedicados especialmente ao Senhor, seja semanalmente ou anualmente, algumas datas especiais para o povo guardar e lembrar. Então, essas coisas para introduzir um pouco o que estamos vendo, e quando chegamos no último capítulo do estudo de hoje, uma questão, entre outras, é o problema de blasfêmia, de blasfemar o nome do Senhor, e como isso traz, sim, outra consequência sobre o povo e sobre a pessoa que comete esse pecado. Então, esses pontos gerais que nós vamos ver hoje, focando a questão da santidade do Senhor, por meio dessas perguntas sobre os capítulos 22 a 24. As primeiras perguntas sobre capítulo 22, e a primeira dessas perguntas ficou para o Léo. Léo, identifique as seguintes restrições referentes às coisas sagradas. Então, começando com uma pessoa imunda, o que aconteceria se uma pessoa imunda tivesse contato com coisas sagradas? Ela seria eliminada. Ok, essa pessoa seria eliminada de diante de Deus. E já semana passada observamos que isso significa executado, a pena de morte. Então, Deus não está brincando com isso. As coisas sagradas devem ser respeitadas. Segunda parte aqui, Léo, um hóspede na casa do sacerdote poderia comer as coisas sagradas? Não. Não. Mas eu achei interessante que o hóspede não podia, mas um escravo comprado com o dinheiro do sacerdote, que faz parte agora no sentido da família dele, poderia comer. Então, o escravo até recebe um direito que um visitante não recebe. E a parte C, o que mudaria se a filha de um sacerdote se casasse com estrangeiro? Ela não poderia comer a oferta sagrada. Ok. Ela não pertence mais, nesse caso, principalmente à família do pai, e sim à família do marido. Reforça aquela ideia de deixar pai e mãe e se unir ao cônjuge, que o casamento cria um outro laço familiar. E no caso da mulher, ela passa a fazer parte da família do pai, desculpe, do marido e não do pai. Deixa de ser considerado parte da família sacerdotal. Agora, se ela ficar viúva, por exemplo, e voltar para a casa do pai, ela voltaria a ter esse privilégio de comer as coisas sagradas. Ok, mais uma pergunta para você, Léo. Pergunta número 2. Que tipo de animal não seria aceito como oferta por um voto nem oferta voluntária? Animal com defeito. Ok. E aqui também, essa ênfase na questão de perfeição do que se oferece para o Senhor. Que o animal com defeito não seria visto como oferta adequada para oferecer para o Senhor.
Então, animal cego, aleijado, mutilado, várias coisas que ele coloca com alguma doença de pele, por exemplo, não poderia oferecer ao Senhor. Ok, muito obrigado, Léo. Agora, a pergunta número 3 ficou para Josias. Josias, qual foi a idade mínima de um animal para ser oferecido como oferta queimada? 8 anos. Ok? 8 dias. Ok. Você está oferecendo só aos bichos velhos, né? 8 dias, ok. Poderia se oferecer a partir do oitavo dia. Ele diz no versículo 27. Uma pequena observação aqui. Ele diz que não podia sacrificar junto o filhote e a mãe. Que poderia só sacrificar um em um dia e não os dois juntos. Uma certa compaixão, vamos dizer, até para com a família dos animais. Agora, entrando no capítulo 23, e Rosana, você ficou com a pergunta número 4. O sábado seria guardado com que frequência? Por todas as gerações, aliança perpétua com o Senhor. E com que frequência? Semanalmente, todo Semanalmente. sábado. Ok, exatamente. Semanalmente. Ok. O sábado é semanal. Talvez pareça uma coisa muito óbvia, e é relativamente óbvia, porém, em alguns casos, eles se referiam a algum dia de festa também como um sábado, mesmo não caindo no sétimo dia da semana. Mas aqui no começo do capítulo 23, ele se trata do sábado semanal. 6 dias vocês vão trabalhar e no sétimo dia é descanso. Então, esse dia servia tanto como descanso para os trabalhadores, como também um dia de consagração ao Senhor. Era um dia de serviço espiritual e assim precisava ser respeitado de uma forma especial. Ok, pergunta número 5. Benita, tem 3 partes nessa pergunta. Opa. Sobre a Páscoa, qual a data da Páscoa? Primeiro mês, o 14º dia. Ok. Isso foi o que ele tinha falado lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando ele deu as orientações sobre a primeira Páscoa. Agora ele fala sobre a observação que seria feita anualmente. Opa, acho que já estou entrando na sua segunda pergunta. Seria celebrado com que frequência, Benita? Uma vez por ano. Ok, anualmente. Eu já falei, desculpe. E essa festa, um, qual outra festa ligada à Páscoa seria comemorada na semana seguinte, começando no dia 15? A festa de pães sem fermento. Ok. Essa festa dos pães asmos ou sem fermento, até algo que nós encontramos referências em outros lugares. Um exemplo disso, até no Novo Testamento, em Atos capítulo 20, quando Paulo estava na volta da terceira viagem missionária, versículo 6 diz: Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos ter com elas naquele porto, onde passamos uma semana. Nesse caso, como referência de tempo, e depois dos dias de pães asmos, agora podemos identificar que isso seria na primavera, naquela região. Aqui seria outono, mas lá seria primavera. E assim, a ideia seria alguma coisa, talvez, em relação de tempo favorável para continuar essa viagem navegando, que agora o inverno passou e teria ficado mais seguro para sair nessa viagem. Outra coisa interessante sobre isso, acho que a maioria de vocês sabe que logo em seguida ele fala que eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão, ou seja, tomar a ceia. Existe pelo menos um grupo religioso no Brasil que comemora a ceia anualmente na Páscoa. Mas aqui, obviamente, esses cristãos primitivos celebraram a ceia no dia, em outra época, fora da Páscoa, porque a Páscoa tinha acabado de passar e estão comemorando a morte de Jesus, celebrando a ceia, lembrando do sacrifício que Jesus fez. Ok, pergunta número 6 para Josias.
falando de outra festa anual. Qual festa anual foi associada à aflição da alma do povo? O dia da expiação. Ok. E lembramos que já falamos muito mais sobre isso, acho que foi capítulo 16, que deu mais informações sobre esse dia, talvez o dia mais importante do ano, do calendário dos judeus, porque foi justamente o dia em que sacerdotes e o povo inteiro procurava o perdão do Senhor por meio desses rituais que já estudamos em outra aula. Então, o dia da expiação foi o dia de aflição da alma, que em outro lugar, acho que Isaías talvez que se refere a esse dia de aflição da alma como dia de jejum. E, de fato, a maneira mais comum de afligir a alma, no entendimento dos israelitas, foi por meio de jejum. Então, quando encontramos essa expressão afligir a alma, normalmente eles entendiam isso em relação ao jejum. Pergunta número 7. Rosana, qual outra festa foi celebrada no mesmo mês do dia da expiação? E qual foi o significado dela? É o sábado de descanso solene. Era o dia que eles afligiriam a alma também. Ok? E eu estava olhando um pouquinho além disso. Depois disso, ele falou de uma outra festa que teria no mesmo mês, além da expiação. Capítulo 23, começando no versículo 33. É a festa dos tabernáculos. Isso, a festa do tabernáculo. Agora, qual foi o significado dessa festa? Oferecer reunião solene para o Senhor. É uma reunião solene, sim. E mais para frente, versículos Ah, 42 e 43, fala mais sobre o significado em si. é para que guardasse nas gerações e lembrasse que o Senhor os fez habitar em tendas quando tirou eles da terra do Egito. Ok, exatamente isso. É uma maneira de lembrar o tempo no deserto, a peregrinação no deserto. Embora nesse momento ainda não tenhamos chegado à sentença de 40 anos. Seria talvez, no entendimento deles, uma questão de pouco mais de um ano que teriam ficado no deserto. Mas, de qualquer forma, os descendentes precisam lembrar que Deus tirou o povo do Egito e deixou o povo habitar em tendas por algum tempo antes de entrar na Terra Prometida e estabelecer residência permanente. Só uma observação de curiosidade sobre isso. Um amigo meu passou um tempo morando em Nova York e passava numa região onde tinha uma população judaica significativa. E ele falou que muitos dos judeus mais tradicionais montavam, de fato, cabanas nas calçadas fora de casa e passavam dias dormindo fora de casa, comemorando exatamente essa festa da maneira que eles entendiam naquela época ou né, nos dias de hoje. Então, ainda tem pessoas que, de alguma forma, guardam o mesmo dia, ou os mesmos dias, comemorando o tempo no deserto. E agora, chegando ao capítulo 24, e a pergunta número 8 ficou para Benita. As lâmpadas do candelabro seriam acesas com que frequência, Benita? Era para eles serem acesas continuamente. Ok. Ele fala de algo que continua direto aqui, continuamente. Achei interessante uma coisa no livro de Êxodo, também diz continuamente, mas aí fala desde a tarde até pela manhã. Então, a possibilidade aqui que eles acendiam toda a tarde e deixavam a noite toda acesas, e talvez não precisavam desta iluminação de dia, por ter luz natural. Então, tem essa possibilidade que seria um período de basicamente 12 horas por dia, mas todos os dias, continuamente, ao longo das gerações. E a pergunta número 9, Josias, quantos pães foram colocados na mesa no tabernáculo e foram trocados com que frequência? Eram 12, duas fileiras de 6, e eram trocadas a cada sábado, uma vez por semana, no caso. Ok.
Eu não tenho certeza, mas a impressão que eu tive lendo isso é que os sacerdotes têm direito de comer esses pães, mas a impressão que eu tenho é que estariam comendo pães que foram feitos uma semana antes e deixados 7 dias no tabernáculo antes de serem comidos. Se alguém achar alguma coisa que esclarece mais isso, pode depois mandar mensagem para mim. Mas o que eu entendi na leitura aqui foi isso. Então, o pão talvez seria um pouquinho seco e duro, especialmente pensando que eles fizeram isso durante 40 anos no deserto, uma região com pouca umidade. Então, eu não tenho certeza, mas parece que foi dessa forma. E a pergunta 10, hoje a aula está indo rápida, mas pergunta número 10 tem várias partes aqui, Rosana. A consequência determinada por Deus para essas várias ofensas. Alguém que blasfemasse o nome do Senhor. Precisa abrir de novo o microfone, Rosana. Seria morto apedrejado. Ok. Novamente, um pecado gravíssimo de fazer isso. Alguém que mata outro ser humano. Também seria morto. Ok. Quem mata um animal que pertence a outra pessoa? Teria que restituir o animal. Que bom, que não tem a pena de morte nesse caso. Pagar a restituição igual. Então, trocando, dando outro animal de igual valor. E quem machuca outra pessoa, causando algum ferimento grave? Seria machucado na mesma proporção. Ok. E nesse ponto, e sabemos que isso surge até no ensinamento do Novo Testamento, mas a ideia nisso parece que era para limitar as consequências, para não dizer, você quebrou meu braço, então eu tenho o direito de matar você. Não seria nada tão extremo assim, mas algo proporcional à ofensa que for cometida. Ok, como eu falei, está indo rápido hoje, mas temos ainda a pergunta, o desafio especial e um outro comentário que eu quero fazer sobre uma observação aqui. Então, vamos lá para essa pergunta, Josias. A festa observada 50 dias depois da Páscoa é conhecida aqui como a festa das semanas. Desculpe, em Deuteronômio, como a festa das semanas. Como é conhecida no Novo Testamento? É mais conhecida como Pentecostes. Ok, Pentecostes. Acho que todos já ouviram falar de Pentecostes, porque, parte B, o que aconteceu de grande importância no dia de Pentecostes no Novo Testamento? Foi aquele evento onde, reunidos os discípulos, o Espírito Santo veio sobre eles. Ok, exatamente. E isso dando para eles condições para a pregação do Evangelho. Temos esta mensagem pregada por Pedro, registrada para nós em Atos capítulo 2. E como nós estamos com tempo aqui, só comentando um pouquinho sobre aquela mensagem, o que Pedro faz na mensagem de Atos 2? Primeiro, ele mostra que o que aconteceu foi algo que Deus estava fazendo, que foi conforme a profecia do Antigo Testamento e que foi a ação do Espírito Santo que eles estavam vendo. Os apóstolos falando em outros idiomas, sem ter aprendido esses idiomas. Aí o texto continua seguindo a mensagem de Pedro, e o que Pedro faz é de mostrar o conflito entre o povo e Deus. Ele diz que esse mesmo Cristo que vocês mataram, crucificaram, Deus ressuscitou. Então vocês estão em conflito direto com o próprio Senhor. Isso leva o povo a perguntar o que faremos, porque perceberam que estavam lutando contra o Senhor e precisavam de uma solução para isso. Que leva a resposta de Pedro em Atos 2:38, que fala da necessidade do arrependimento e do batismo em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E assim, algum benefício do Espírito Santo seria estendido também aos outros, e receber o dom do Espírito Santo. É uma mensagem muito importante e muito interessante que nos dá uma orientação para como deve ser pregada a mensagem de Cristo até os dias de hoje.
Agora, a última parte da pergunta, Josias, talvez um pouquinho mais difícil. Espero que tenha conseguido achar alguma coisa. Tradicionalmente, os judeus associavam esse dia com qual acontecimento importante na história de Israel? O que, o que eu encontrei é que era uma forma de agradecimento a Deus pela colheita que acontecia 50 dias após a Páscoa. Mas também eu encontrei uma sugestão de que também incluía uma certa lembrança de quando Moisés recebeu as tábuas com as leis. Ok. E esse segundo ponto, quando eu falo tradicionalmente, o que você fala em relação à colheita, isso já está evidente no texto aqui, mas falando sobre a questão da lei, isso envolve um pouco a questão de datas. Se você está usando a NVI, isso fica um pouco confuso, porque a NVI faz uma interpretação que não combina, parece muito com os fatos do caso. Em Êxodo capítulo 19, diz, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Lembrando que a saída do Egito, a Páscoa original, foi na noite do dia 14 do primeiro mês. Então, ainda tem mais 2 semanas na primeira mês, e o mês seguinte, o segundo mês inteiro, seria de mais 28 a 30 dias. Então, o que nós temos é basicamente, quando eles chegam ao Monte Sinai, já caminhavam aproximadamente 45 a 47 dias. E Deus aparece e fala, no terceiro dia eu vou aparecer. E aí ele fala os 10 mandamentos do monte nesse terceiro dia. Então, a conta tradicional dos judeus dá 50 dias, da Páscoa até Deus falar a lei no Monte Sinai. Depois ele dá as tábuas da lei para Moisés. Então, deixe-me ilustrar como eu acho fascinante isso, interessante, fazendo uma comparação. Que estamos dizendo aqui que o Cordeiro Pascal foi imolado, lá no livro de Êxodo. 50 dias depois, a lei foi proclamada no Monte Sinai. E por que é interessante uma comparação? Percebendo que muita coisa do Antigo Testamento serve como sombra das coisas da nova aliança, apontando para Cristo, apontando para a mensagem do Evangelho. Olha o que observamos aqui. Nosso Cordeiro Pascal foi crucificado, não foi imolado, ele foi crucificado. 50 dias depois, o Evangelho foi proclamado no Monte Sião. Então, eu acho fascinante esse tipo de comparação, de paralelo. E, no sentido, isso implicitamente dá para a mensagem pregada no Monte Sião, começando no dia de Pentecostes, a força de lei. Como se fosse, e de fato é, a lei da liberdade, a lei perfeita, a nova aliança. E essa mensagem começando a ser pregada 50 dias depois do sacrifício de Jesus. Uma comparação interessante. Eu acho que talvez enriquece um pouquinho nosso entendimento da importância do sacrifício que Jesus fez por todos nós. Ok, hoje foi um pouco rápida, mas para a semana que vem, a última aula de Levítico, eu vou mandar, se Deus permitir, as perguntas nos próximos dias, para vocês estudarem e responderem as perguntas, e vamos encerrar o livro no final da aula na semana que vem. E, como sempre, lembrando a fonte aqui das mensagens, das ilustrações usadas com autorização. E mais importante do que isso, lembrando de outros meios de estudo